Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a última convocação de Tite antes da lista final para a Copa do Mundo de 2022. Muito assunto para a gente falar, mas antes da gente entrar na convocação, eu quero te dizer que o Rei do Pitaco agora te dá a chance dobrada de levar um baita prêmio na rodada do Brasileirão. Agora não é apenas uma liga com a rodada do fim de semana do Brasileirão. Agora são duas ligas valendo na rodada do fim de semana do Brasileirão. Uma liga com premiação total de R$300 mil e R$150 mil para o ganhador, e uma outra liga com premiação total de R$100 mil com R$30 mil para o ganhador. E você pode montar, escalar o seu time nas duas. Então não perde tempo, baixa o app do Rei do Pitaco, no link está na descrição aqui. Você baixa o app, monta o seu time, muito fácil, muito rápido, R$10 na liga de 300 mil, você já monta o seu time. R$8 na liga de 100 mil, você já monta o seu time e você pode levar para casa R$150 mil em uma e 30 mil em outra. Tá na sua mão, Rei do Pitaco faz isso para você. Vamos lá, tivemos a convocação nesta sexta-feira da última lista do Tite, a última convocação do Tite antes da lista final, da convocação final para a Copa do Mundo do Catar, quando ele vai levar 26 jogadores para a briga pelo Hexa. Nesta sexta-feira o Tite também convocou 26 jogadores e as grandes surpresas foram algumas presenças e algumas ausências. As grandes surpresas, a presença do Bremer e do Ibanez, dois zagueiros que têm ido muito bem no futebol italiano, a volta do Everton Ribeiro no meio e a presença, a escalação do Pedro. Acho que as grandes surpresas. As grandes ausências, e aí acho que pegou muita gente de surpresa, a ausência do Gabriel Jesus, que está voando no Arsenal, a ausência do Felipe Coutinho, esse que não está legal no Aston Villa, e a ausência de Daniel Alves. Como eu coloquei no título, eu quero começar abordando a ausência do Daniel Alves, tá? Eu acho que o Tite foi muito inteligente ao não convocar o Daniel Alves agora, mas eu acho inteligente e coerente, podemos dizer, ao não convocar o Daniel Alves agora, porque ele ficou, desde a saída do Barcelona, um tempo ali procurando o clube, acabou indo jogar no futebol mexicano, no Pumas do México, e está muito mal, jogando muito mal, sem conseguir ser sólido defensivamente, do meio para frente sem participar tanto como ele sempre participou. Até o Fábio Massaeredian falou sobre isso, falou que ele teve problemas, que ele teve uma queda física, teve lesão, ficou um tempo afastado e isso atrapalhou. E aí o Tite não convoca o Daniel Alves agora. Acabou sendo inteligente, porque se o Tite convocasse o Daniel Alves agora, ia gerar um desgaste muito grande. E aí quem ele convocou para o lugar? Ninguém. Ele não convocou ninguém. E esse é um outro ponto, né? Porque o Tite, na entrevista coletiva, falou que o Ibanez pode fazer a lateral direita. Achei bem esquisito, porque o Ibanez joga como terceiro zagueiro pela esquerda na Roma, tá? E antes que vocês vão falar, não é o caso do Danilo, tá? O caso do Danilo é que ele joga em várias posições. Nesta temporada, o Danilo já jogou 4 vezes como lateral direito, 2 vezes como zagueiro, e o último jogo contra o PSG ele começa como zagueiro e termina como lateral direito. Então não é o caso do Ibanez. O Ibanez joga como zagueiro pelo lado esquerdo. E disse também que o Militão poderia fazer essa do lateral direito. Por que eu acho que ele foi inteligente? Porque o Tite, se ele trouxesse o Daniel Alves agora em má fase, além de passar a ideia de que ele estava convocando um jogador muito mal, e na entrevista que o Tite deu à TNT Esportes, eu fiz essa pergunta para ele: há algum compromisso com o Daniel Alves de convocar, mesmo sem estar voando? E o Tite bateu na tecla, até falou, mantendo aqui o respeito que a gente tem, não tem compromisso nenhum, nem com o Daniel, nem com ninguém. Então ele, ao não convocar o Daniel, ele ratifica que ele não está convocando alguém que está jogando mal. Mas também não trouxe ninguém para a função, não trouxe ninguém para a posição. Nem o Emerson Royal, nem o Fagner, nem o Marcos Rocha, nem o Rodinei. E aí eu estou citando esses nomes porque foram os nomes citados pelo Matheus Bach,
que é o auxiliar da comissão técnica, auxiliar da seleção brasileira, ele citou, nem o Gilberto do Benfica. Então o Matheus Bach citou esses nomes, nenhum deles foi convocado. E o Tite quis vender pra gente que para ele tá ok se o Militão for o lateral direito. E aí eu discordo bastante, tá? Porque o Militão já foi muito tempo lateral direito no São Paulo e depois um período ali, metade de uma temporada no Porto, ok? Quando ele jogava de lateral no direito no São Paulo, eu mesmo falava, eu acho que o Militão poderia fazer um papel interessante de lateral na seleção. Só que o Militão, de 2019 para cá, ele jogou de lateral direito uma vez, juntando Real Madrid e seleção. Então, nos últimos 4 anos, o Militão jogou uma vez como lateral direito. Não dá para dizer que ele vai ficar ok sendo o lateral direito da seleção. Ou não dá para dizer... ficar ok, talvez a gente nem entra nesse mérito, porque a gente não está aqui para prever o futuro. Mas não dá para a gente dizer que botar o Militão ali não é improviso, como o Tite quis dizer. Além do que, segundo o Tite, ele não convoca o Emerson, ele não convocou o Gilberto, ele não convocou nenhum outro laterais que estão aparecendo, nem Marcos Rocha, nem o Rodinei, que está muito bem, e eu concordo com a não convocação do Rodinei, já falei sobre isso aqui nas minhas mídias sociais, e ele não convocou porque ele disse que eles não são laterais construtores. E se você jogar o Militão ali, vai ser um lateral construtor? Acho que não, né? O Militão não é um lateral construtor, não. Se ele for jogar como lateral, ele vai ficar guardando a posição ali, vai subir eventualmente e deu. Então, assim, não me convenceu o que o Tite disse, de que o Militão não é improvisação, é improvisação. E para mim, e não me convenceu também o Tite não trazer um outro lateral direito. Um lateral direito para a reserva do Danilo. Não me convenceu. Então, eu acho que o Tite, ele foi inteligente. Ele manobrou digamos, com a opinião pública. Porque ele não traz o Daniel Alves, ninguém está falando na convocação do Daniel Alves porque ela não aconteceu, mas eu ainda acho que o Tite vai levar o Daniel Alves para a Copa na convocação final. E aí ele ganha 2 meses de menos pressão. Também não sei se o Tite está preocupado com a pressão da opinião pública. Acho que depois de 6 anos na seleção, acho que ele já está acostumado com isso. Mas enfim, eu acho que ele foi inteligente com isso. No mais, na convocação, os 3 goleiros são esses daí mesmo, não tem que mudar. Lateral esquerda, na lateral esquerda, eu acho que ele deveria ter testado o Caio Henrique, já que o Arana se machucou. O Arana já vinha caindo de produção, mas já que ele se machucou e o Alexandre está na Copa, eu acho que ele deveria trazer o Caio Henrique do Mônaco para ver entre ele e Alex Telles. O Alex Telles saiu, era reserva do United, jogava pouco, saiu do United, foi para o Sevilha, ainda está querendo arrumar minutos. Então eu testaria o Caio Henrique. Ok. Na zaga, os 3 lá já estão definidos, com mérito, Thiago Silva, Marquinhos e Militão. E aí fica sempre aquela dúvida, quem será a 4ª opção da zaga. Agora o Tite abriu bem o leque. Trouxe o Ibanez, que tem jogado bem na Roma, e trouxe o Bremer, melhor defensor do último campeonato italiano, que trocou o Torino pela Juventus. Ok, gostei. Agora, fica aquela questão, por que o Gabriel Magalhães não foi convocado? Aliás, por que nenhum jogador do Arsenal foi convocado? Nenhum dos 3 possíveis convocados do Arsenal foram convocados. Achei bem esquisito isso. Será que o Tite, não acredito que a comissão técnica iria punir os jogadores da seleção por algum atrito com o Arsenal? Mas por que ninguém foi convocado? Nem o Gabriel Magalhães, ok, estava querendo testar o Bremer, ok. Nem o Gabriel Jesus, que está voando na temporada, esse já está na Copa, então não foi, ok. E por que o Martinelli não foi convocado? Martinelli está jogando muito nesse começo de temporada, frequentou listas aí, algumas últimas listas, enfim, ficou esquisito. No meio ali, ele não fez praticamente nenhuma experiência, os 5 que estão lá vão para a Copa, Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Paquetá e Fred. Acho que esses 5 vão estar na Copa. E aí sim, um teste que é a volta do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro fez parte do trabalho desse ciclo durante muito tempo.
fez ótimos jogos nas eliminatórias também, ótimos talvez seja exagero, jogos bons e muito bons nas eliminatórias, e continuou sendo convocado quando vivia uma fase péssima no Flamengo. Agora voltou a jogar muito bem. É um dos principais jogadores desse time do Flamengo, que está muito bem nesse momento com o Dorival Júnior. Aliás, o Tite elogiou o Dorival lá na coletiva. Então ele traz o Everton Ribeiro de volta e tira o Coutinho. O Coutinho está muito mal. O Coutinho está jogando muito mal. Quando ele entra, joga mal e passa muito tempo no banco. O Tite disse que os dois estão sim disputando uma vaga, e depois, para não ser tão direto assim, disse que os dois podem ir os dois. Então eu acho que aí tem uma vaga, mas eu acho muito difícil o Everton Ribeiro tirar a vaga do Coutinho, porque o Tite gosta do Coutinho, o Tite sabe a capacidade que o Coutinho tem de render. E do meio para frente ficou ali uma briga tríplice, na verdade, na minha visão, entre Firmino, que voltou, bom começo de temporada no Liverpool, entre Matheus Cunha, esse praticamente não jogou na temporada, entrou faltando 10 minutos num, faltando 20 minutos no outro, faltando 15 minutos no outro, foi o que ele jogou na temporada pelo Atlético de Madrid. E Pedro, a grande novidade, aí sim, já falamos muito sobre isso, o Pedro dá à seleção algo que nenhum outro jogador dá, de segurar a bola, de ser pivô, de fazer parede, tudo. Nenhum jogador faz isso, nem o Richarlison faz, nem o Gabriel Jesus. Então teria 3 para uma vaga. A outra vaga aí que você teria é do Gabriel Jesus, que eu acho que não está convocado. Então você, nessa lista, o Tite convocou 9 atacantes, 9 jogadores do meio para frente. 6 desses eu acho que estão na Copa: Neymar, Richarlison, Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha e Antony. Mais o Gabriel Jesus, que eu acho que também está na Copa. Esse daí eu também acho que está na Copa. Então seriam 7 atacantes. Aí você teria uma disputa aí nessa última vaga: Firmino, Pedro e Matheus Cunha. E a última vaga poderia ser, por exemplo, do Martinelli, que não foi chamado, por isso que eu não entendi. No geral é isso. Eu teria chamado o Martinelli, não teria chamado o Matheus Cunha. Eu teria chamado o Caio Henrique, não teria chamado o Alexandre, porque já está na Copa, né, considerando a cabeça do Tite. E eu teria chamado o Emerson Royal no lugar do Ibáñez. Eu acho que o Emerson, que tem aquela lambança de ser expulso no primeiro tempo lá contra o Equador, eu acho que na visão da comissão técnica parece que ele perdeu ali as fichas, mas eu acho que era um jogador que merecia oportunidade, até para ser um reserva de fato da lateral direita. Por isso tudo, por não ter chamado, eu acho que o Tite acabou sendo inteligente, manobrando a pressão que seria de chamar o Daniel Alves, mas eu acho que o Daniel Alves vai estar na lista final. Lógico que tudo que eu estou falando aqui, considerando que ninguém se machuque. E aí, o que você achou da lista? Eu achei uma boa convocação com esses detalhes que a gente fez. Diz aí, o que você achou? Diz aqui embaixo nos comentários para a gente trocar aquela ideia. Resto do ritual: like, se inscrever no canal, sininho das notificações, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Obrigado pela audiência, valeu, tchau.